Já de volta com o Sergipe Notícias e agora vamos falar de um assunto que mexe com o Brasil hoje, um assunto que Sergipe, inclusive, tem se destacado. Vamos falar de preço das obras públicas. Aqui conosco, nos nossos estúdios, o presidente da CEOP, doutor Luciano Barreto. Bom dia, prazer recebê-lo. Principalmente para a gente falar desse tema, né? Obras públicas no Brasil virou um tormento para os empreiteiros, para os empresários que atuam, porque acabam ficando, de certa forma, soltos, né? Meio que perdidos nesse processo todo. E, por outro lado, as autoridades também que querem fiscalizar, querem fazer e acontecer, mas também não sabem, muitas vezes, né? Se precificar, de que forma aquela coisa está sendo cobrada, se está sendo certo, se não está sendo, e às vezes cometem algumas injustiças também no que toca essa questão da avaliação, da análise geral dos preços, né? Essa semana nós tivemos em Goiás um evento importantíssimo do Sinduscom lá de Goiás, para 150 empresários, e o doutor Luciano Barreto foi convidado para falar sobre esse tema, um tema que o senhor conhece de perto. Melhorou alguma coisa, doutor Luciano, dos últimos meses para cá? André, esse movimento começou em Sergipe, começou por Sergipe, pelo trabalho da ZEOP, há 2 anos atrás, quando tivemos a oportunidade de promover um seminário no Tribunal de Contas do Estado, com apoio do Tribunal de Contas do Estado, do Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, quando o tema obras públicas foi debatido. Inclusive, contamos com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, o doutor Zinler. Infelizmente, de lá para cá piorou, tá certo? Sério, rapaz? E em razão dessa piora, um tema que nós vimos lutando há 2 anos para tomar uma dimissão nacional, só agora começa a ter essa dimensão. Em virtude disso, fomos convidados para esse debate no Sinduscom de Goiás, e eles ficaram impressionados com a qualidade da cartilha que nós imprimimos, editamos a partir do seminário. Então, a questão, infelizmente, atendendo objetivamente a sua pergunta, de lá para cá só tem feito piorar. As pessoas precisam entender que em todos os processos o empreiteiro é sempre vilão da história. Criaram uma imagem para o empreiteiro que, na verdade, o empreiteiro é um profissional, é um empresário que está apostando no país, digamos assim, né? Porque quando ele vem para fazer uma determinada obra, ele dá o preço que ele pode, que cabe, né, dentro daquela determinada obra, e sofre, inclusive, as intempéries, né, dos reveses da economia brasileira, como qualquer outro empresário. Né? Porque é preciso que fique bem claro que o custo de uma obra é qualidade mais prazo mais o preço. Porque ambos, tanto a qualidade quanto o prazo, tem repercussão direta no investimento do poder público. Quanto mais demorada uma obra, mais cara. Quanto pior a qualidade, muito mais cara, porque às vezes são obras que são concluídas porque contratadas por empresas, porque deram preço baixo ou foram obras baratas, com menos de 1 ano já precisam investir muito dinheiro em reformas, em consertos, etc. Então essa é a equação que nós temos de admitir. E muito impressionante que recentemente o Tribunal de Contas da União editou um acórdão onde ele tabela os diversos parâmetros que compõem o orçamento de uma obra, inclusive o lucro. Certo. E, surpreendentemente, esse lucro foi tabelado entre 5% e 7%, sujeito a todos os impostos que incidem sobre o lucro. Seria o quê? Uma margem bruta de lucro? Uma margem bruta de lucro. Certo. E eu, nesse debate, eu fiz ver que nós apenas aplicamos produtos que são fabricados por terceiros, que utilizamos mão de obra e que esses itens não são tabelados. Por exemplo, porque se Você não tem controle sobre isso, não tem controle sobre isso. É o caso do cimento, é o caso da siderúrgica, que são vários produtos, ou os mais caros produtos que compõem a nossa cadeia produtiva, são praticamente cartelizados e que reajustam quando querem. E sobre eles não há nenhuma ação de governo, mas a ação na ponta. E esse rigor é muito maior quanto menos complexa a obra. Certo. Porque é difícil os órgãos de controle terem estrutura
e não deveriam mesmo ter para controlar uma grande barragem, uma grande hidrelétrica. Então, nós temos no Brasil em torno de 100 mil empresas construtoras, das quais 10 estão pagando a conta. Estão levando a maior parte do orçamento de obras públicas do país, onde o lucro não é tabelado, e na hora que fala que os escândalos são produzidos por essas grandes empresas, fala em empreiteira, e aí inclui o que faz uma praça de 50 mil reais até uma obra média. E as grandes sempre não são envolvidas diretamente. Eu sinto nas nossas conversas que o senhor sempre diz que as mega empresas que operam no Brasil, que hoje operam também no exterior, elas praticamente não são fiscalizadas no país. Por que isso? Os tribunais de contas não atuam nesses... Não é impossível fiscalizá-las. Eu ouvi do representante do Tribunal de Contas da União, ele dizer que o tribunal não teve condições de fiscalizar um contrato que foi feito sob licitação, sem licitação, para a contratação de um submarino atômico com a construtora nacional. Essa está os jornais divulgaram. Ele mesmo reconhece que não tem. Mas para fazer uma praça em telha de 50 mil reais, tem 10 órgãos para fiscalizar. E no final, o que é que acontece? As obras demoram muito tempo, são de péssima qualidade, porque o preço não considera os insumos que hoje são importantes na construção desse preço. O exemplo são os encargos sociais e trabalhistas, que passaram hoje para quase 180% e não são considerados, tipo alimentação, tipo jovem aprendiz, tipo deficiente, que são legítimos. Eu acho que todos nós e o nosso sindicato tem uma atuação muito importante junto ao Sindicato dos Trabalhadores, no sentido de cada vez mais a gente melhore a qualidade de vida dos nossos trabalhadores, mas tentar no preço do produto. Quem paga a conta, no final das contas, é justamente quem compra o produto. Porque ele tem de receber um bem, que eu acho que a fiscalização está com o foco totalmente errado, o controle está errado. Você tem de verificar se o objeto que você está adquirindo tem um valor e que possa se valorizar ao longo do tempo. E não em saber se o paralama está mais caro no caso de um carro, ou se a janela foi cobrada errado, entendeu? Então essa é a grande luta. Nós temos de nos voltar para a qualidade, a prazo, porque o preço perde importância diante desses dois fatores. Bem, ao longo da minha vida como jornalista, eu ouvia muito, né? As pessoas comentando, o BDI para lá, BDI para cá, algumas pessoas usando até o termo como algo pejorativo. Vamos explicar exatamente. O BDI é o quê? É o conjunto de... A verdade é o seguinte, um orçamento de uma obra se compõe primeiro do que nós chamamos de custo direto. Certo. É aquele custo do material da mão de obra, que incidem nos serviços que você executa. Um concreto, você gasta cimento, brita, etc. Existem os custos indiretos, que são custos que são rateados sobre a obra toda. Exemplo, mestre de obra, engenheiros, equipamentos, etc. Existem os impostos e taxas, que são ISS, etc. Então você tem que compor essas parcelas, mas para você apresentar uma proposta, os órgãos não aceitam que ela seja tão decomposta. Então você aplica sobre o custo direto um fator. Esse fator, erradamente, se chama de BDI, que significa benefícios e despesas indiretas. Só que existem obras que 100% de BDI é muito baixo, existem obras e 20% de BDI é muito alto. Então, a exemplo do que nós fazemos na nossa empresa, e as maiores empresas fazem isso, as médias, você tem de calcular esse fator obra por obra, porque cada obra tem sua história. Bem, nós estamos conversando com o presidente da CEOP, doutor Luciano Barreto. Doutor Luciano, ontem aqui no programa, nós conversamos com o governador Marcelo Deda, que voltou da Europa aí, muito entusiasmado, né? Graças a Deus, Sergipe apresentou lá seu potencial para os italianos, para empresários, enfim. Como é que o empresariado sergipano vê esse atual momento de Sergipe e essa euforia do próprio governador com as coisas que estão por acontecer? Isso tem me manifestado em várias oportunidades. Vemos com entusiasmo, com alegria e com muita esperança que cada dia se transforma na certeza de que dias melhores virão. E os empresários de Sergipe, nós temos, ao lado de ter um poder público hoje ético, correto nas suas atitudes, Sergipe tem também um excelente empresariado. E eu tenho certeza que a união dos empresários da construção civil, dos diversos segmentos, com o poder público estadual, resultará em benefícios cada vez maiores para a população de Sergipe.
E os empresários que não agirem adequadamente têm de ser exemplarmente punidos. Porque na hora que você nivela, você desmotiva os bons. E é isso que nós lutamos. É verdade, é verdade. Bem, essa é uma grande verdade. E em todo setor existem bons e maus profissionais, né? Os maus têm que ser punidos. Com certeza, naturalmente, e a sociedade está aí acompanhando de perto tudo, né? Eu quero saber, por exemplo, lá em Goiás, na reunião com os 150 empresários do setor, o senhor fez essa palestra, uma palestra que foi sucesso, eu sei disso, né? Acompanhei à distância, mas acompanhei. O senhor sentiu que a realidade lá do empresariado é muito semelhante à nossa, ou nós estamos em condição melhor aqui? Em questão de preço, qualidade de obra, prazo, as empresas que não têm capacidade, dão preços reais, orçamentos que não expressam a realidade do mercado. Por exemplo, hoje há uma luta em Goiás, que é legítima, para que a mão de obra seja considerada não o valor do dissídio. Porque, graças a Deus, e graças à política que foi implementada de desenvolvimento pelo presidente Lula, hoje existe ocupação plena nos nossos colaboradores da construção civil. Então, hoje, para você ter os bons trabalhadores na sua obra, que possam buscar a qualidade e o prazo que o mercado imobiliário exige, você como comprador exige, e que o poder público não exige, porque não paga para isso, tá certo? Os salários se valorizaram. E é preciso que isso seja refletido nos orçamentos públicos. Da mesma forma, as exigências hoje legítimas. A associação promoveu uma palestra da delegada do trabalho com a engenheira do setor de segurança. Ela passou 1 hora expondo as exigências que são feitas hoje, que em Sergipe são feitas e devem ser feitas. Certo? Quando ela terminou, eu disse, se um gestor público tiver coragem de colocar tudo que a senhora exige no preço de uma obra, vai preso. Porque existem 2 Brasis. Um Brasil que legisla, um Brasil que cria normas, acordos, decisões a cada dia, e um outro Brasil que não tem conhecimento disso. Então, isso está resultando em quê? A vida média hoje da empresa de construção civil era 5 anos, já está em torno de 3, 4, porque elas não se sustentam. E o que é muito grave, isso foi denunciado lá, as auditorias técnicas. O Brasil hoje deve ter uns 11 órgãos de controles. É verdade. Cada um com as suas normas, todas com fiscalizações superpostas e conduzem auditorias que não se sustentam na justiça. E está se perdendo tempo, perdendo esforço que poderia estar voltado para o desenvolvimento do país. Bem, eu quero agradecer a vinda aqui ao programa do presidente da CEOP, doutor Luciano Barreto. Obrigado mesmo, é sempre um prazer né, falar sobre esse tema. Demorou tanto tempo, né? É verdade. É verdade. Bom demais saber né, das coisas. Eu gosto de estar bem informado e o nosso telespectador e ouvinte, porque essa entrevista também é exibida na 93.5 FM, na Atalaia FM, ele gosta, né? Que o nosso ouvinte, nosso telespectador, gosta de estar bem informado. É por isso que assiste o programa. Doutor Luciano, obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto já com mais notícias. Outras notícias para você aqui no Sergipe Notícias, na sua TV Atalaia, Canal 8, a TV dos Sergipanos. Não saia daí.